Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 30 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. Hoje nós vamos estudar dois fenômenos ópticos muito presentes em nosso cotidiano: a reflexão e a refração da luz. Você já se viu no espelho hoje? Caso sua resposta seja sim, você já presenciou o fenômeno da reflexão. A reflexão da luz ocorre quando um ou vários raios de luz atingem uma superfície que pode ser polida ou não. E graças à reflexão que nós podemos enxergar objetos ao nosso redor. Nós só podemos enxergar algo se houver luz. Uma vez que a luz proveniente de uma fonte primária atinge a superfície, a mesma é refletida e chega aos nossos olhos, formando assim as imagens e as cores. Mas existem alguns tipos de reflexão: a regular e a difusa. A reflexão regular ocorre em superfícies polidas ou lisas, como o espelho ou as águas calmas de um lago. Esse tipo de reflexão recebe esse nome porque os raios de luz são refletidos todos na mesma direção, fazendo com que a imagem seja formada de forma correta. Já a reflexão difusa ocorre quando a superfície não é lisa, ou seja, é irregular. Uma imagem formada a partir desse tipo de reflexão é distorcida, porque os raios de luz refletidos seguirão cada um em uma direção diferente. É claro que não podemos falar de reflexão sem citar os espelhos. E como é que funciona um espelho? Simples. Ao colocar um corpo, seja luminoso ou iluminado, próximo à superfície refletora, os raios de luz atingirão a superfície do espelho. Se nós estivermos no chamado campo de visão do espelho, os raios de luz atingirão os nossos olhos, nos permitindo ver a imagem do objeto. E isso é importante, tá? Não se esqueça. Ao olhar para o espelho, observamos a imagem do objeto sendo refletido, e não o objeto. E sobre os espelhos, existem dois tipos: os espelhos planos e os esféricos. Os espelhos planos são os que usamos no nosso dia a dia e conseguem refletir uma imagem bem nítida. Mas você já notou que a imagem fica invertida na frente do espelho? Isso ocorre devido a uma propriedade matemática chamada de simetria. É como se uma mão direita, na frente de um espelho plano, se transformasse numa mão esquerda. Existe até um nome meio esquisito para definir esse tipo de imagem: enantiomorfa. Já os espelhos esféricos podem distorcer a imagem refletida de um objeto, deixando ela maior, menor ou até de cabeça para baixo. E sobre esses espelhos esféricos, também temos dois tipos: os espelhos côncavos e os convexos. Os espelhos côncavos são conhecidos como espelhos de aumento, porque possuem a capacidade de aumentar a imagem do objeto refletido. E eles são muito usados em salões de beleza, para procedimentos estéticos, por exemplo. Já os espelhos convexos possuem a capacidade de ampliar o campo de visão do observador. E eles são muito usados em espelhos retrovisores de carros ou quando se é necessário ter uma visão ampliada de um ambiente aberto. Existe todo um estudo matemático avançado sobre os espelhos, mas isso aí será abordado no futuro. Vamos agora falar de um outro fenômeno óptico extremamente presente: a refração. A refração luminosa acontece quando um ou mais raios de luz atingem uma superfície, tal como é na reflexão, mas com uma diferença bem significativa. Ao invés de ser refletido, o raio atravessa a superfície. E para que isso ocorra, a superfície precisa ser feita de um material que ou seja transparente ou seja translúcido. Quando o meio ou a substância é transparente, acontece a refração total, ou seja, todos os raios de luz o atravessam. Já quando o meio é translúcido, há apenas uma passagem parcial, ou seja, nem todos os raios o atravessam. O que determina o quão refrativa uma substância pode ser é o chamado índice de refração. Podemos comparar isso com uma estrada. Se uma estrada tem muito buraco, um carro vai ter que andar mais lentamente por ela, não é mesmo? Da mesma forma é a luz. Se uma substância, seja transparente ou translúcida, possui um alto índice de refração, a luz irá um pouco mais lenta por esse meio. É verdade que a diferença de velocidade é bem pequena, mas ela existe. E quais são as aplicações práticas da refração? Uma delas, talvez a mais famosa, muita gente usa na ponta do nariz: os óculos. Os óculos são dispositivos ópticos que possuem a função de desviar ou corrigir a trajetória de um raio de luz.
Às vezes, o olho de uma pessoa pode não possuir o formato que deveria ter, e por isso ela não enxerga muito bem. Os óculos servem para corrigir justamente esse problema, mas eles serão estudados na aula seguinte. Os óculos são compostos por lentes, que assim como os espelhos, podem ser planas ou esféricas. A depender da aplicação, uma lente pode ter um tamanho diferente ou uma espessura diferente. E também como ocorre com os espelhos, existem dois tipos de lentes, as lentes convergentes e divergentes. As convergentes reúnem os raios de luz em apenas um único ponto. Elas são conhecidas como lentes de aumento, muito usadas em equipamentos de pesquisa como os microscópios. Já as lentes divergentes dispersam ou espalham os raios de luz em várias direções. São as famosas lentes olho de peixe, muito utilizadas em câmeras fotográficas. O último fenômeno que vamos analisar aqui é a chamada dispersão luminosa. Lembra quando falamos que a luz é uma onda e que cada cor também possui uma frequência própria? E lembra que quando falamos que a luz branca é a união de todas as cores? Pois bem, quando um feixe de luz branca passa por uma substância transparente como o vidro, algo de interessante acontece, a dispersão luminosa. Cada cor possui uma frequência própria e, por consequência, cada cor possui um índice refrativo próprio também. Ao passar por uma substância como o vidro, a luz branca se divide em todas as cores do espectro eletromagnético. Tal fenômeno, que foi descoberto por Newton, pode ser observado quando a gente usa um prisma. E também, graças à dispersão, nós podemos ver o arco-íris. Cada gota de água age como se fosse um pequeno prisma de vidro, separando cada cor da luz branca. Se você estiver no ângulo de visão certo e com a intensidade de luz solar certa, vai poder presenciar a dispersão. Um fenômeno visual espetacular, não é mesmo? E aí, gostou de ver como a física, mais uma vez, está todos os dias ao seu lado? Mas aqui é apenas o começo. Na próxima aula, nós vamos conectar física e biologia para estudar um dos órgãos mais incríveis do corpo humano, os olhos. Bons estudos e até a próxima!